Bom dia. O que você pensa de você? E o que as outras pessoas pensam a seu respeito? Isso tem te importado? Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas hoje em dia dizem: o que importa é ser feliz. Eu não vou me importar com a opinião de ninguém porque eu tenho que viver a minha vida. Porque eu deveria me importar com a opinião dos outros? Mas, na verdade, lá no fundo, dentro de nós, todos se importam. Todos se importam com o que os outros pensam e, o principal, o que nós mesmos pensamos de nós. Eu tenho um texto aqui em 1 Samuel 16, 18, que diz assim: Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso. É homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Gente, olha que maravilha. Saul ele estava sendo atormentado por um espírito maligno. E os servos de Saul foram até ele falar sobre Davi. E olha o que eles falaram sobre Davi. Quantas características que eles narraram sobre Davi. E por que eles fizeram isso? Por quê? Porque Davi, ele expressava isso no seu andar, no seu falar, o seu agir. Ele tinha essas características impregnadas nele. E o principal de todas essas características que eu friso aqui, ele é de gentil presença e o Senhor é com ele. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, essa presença do Senhor transborda sobre nós. Isso não quer dizer que só vai vir coisas boas, como aconteceu aqui nessa fala desses servos a Davi. Essa presença do Senhor muitas vezes incomoda, assim como incomodou Saul. No início, Saul, ele se aproveitou, teve benefício dessa presença de Davi, da presença do Senhor que resplandecia através de Davi. A alma dele tinha paz quando ele estava na presença de Davi. Só que a inveja tomou conta do seu coração. Quem conhece a história aqui do rei Saul, de como aconteceu toda a história, que é muito longa, não dá para falar, sabe que ele se encheu de ira e de inveja de Davi. E não porque Davi tinha muitas coisas, porque Davi era um menino. Não tinha nada que se comparasse a ele aqui na terra, porque ele era o rei, ele tinha um reino, ele tinha bens, ele tinha mulheres, ele era um homem daquela época respeitado. Só que Davi, ele não tinha o reino aqui da terra, ele tinha o reino dos céus, porque ele tinha a presença do Senhor, a unção de Deus estava sobre ele. E eu quero deixar para vocês essa reflexão, que possamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, porque como diz a palavra do Senhor, as outras coisas nos serão acrescentadas. E que possamos ouvir falar de nós, assim como Davi ouviu falar dele naquela época. Não que somos perfeitos, não que não temos defeitos, mas que a presença do Senhor está sobre nós. Que independente das nossas falhas, que os únicos que nós venhamos irritar, estressar, confundir nessa terra, seja o inimigo. Que as pessoas vejam a presença do Senhor Jesus através de nós. E que elas sintam esse acalmar na alma através de nós, que possamos levar bênção às pessoas ao nosso redor. Uma palavra de amigo, uma palavra que conforte, às vezes uma palavra dura, mas que sirva de ensinamento e que seja com sabedoria, porque as pessoas estão cada dia mais sedentas da presença do Senhor. As pessoas estão cada dia mais sedentas da verdade, porque esse mundo só tem trago mentiras, confusão, coisas que levam as pessoas a ficarem perdidas. Viram marionetes, porque elas não têm uma vida própria, elas não têm uma identidade. Porque quando estamos longe do Senhor Jesus, nós perdemos a nossa identidade. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então nós precisamos estar conectados a Ele, para exalar essa presença dEle. E assim nós termos paz nessa terra.
que possamos cada dia mais exalar, buscar a presença do Senhor, viver em comunhão com Ele e que possamos transmitir aos outros essa mensagem de que o Senhor Jesus é conosco. Amém? Tenham um bom dia a todos.